Começou, amiga, a gravação? Sim, tá Tá dando bom, certinho. ok. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Gabriela, do PIB de Geografia da UFV, e sou responsável pelo nono ano do ensino fundamental. E no dia de hoje a gente vai fazer uma introdução à cartografia escolar, que é uma matéria, né, que está presente no PET 3, semana 6. Então, hoje a gente vai tratar as principais características da cartografia, a gente também vai ver a história da cartografia e utilizações dos produtos cartográficos. Vamos lá. Alguns dos tópicos que vão ser tratados pela aula, né, é o que é a cartografia propriamente, o conceito. A gente vai falar sobre a função da cartografia, a função social, de tomada de decisões. A gente vai tratar o histórico, a cartografia contemporânea, os elementos de um mapa temático. A gente também vai falar sobre a anamorfose geográfica e vamos fazer a correção dos exercícios que estão presentes na semana 6. Então, vamos lá. A cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas, plantas, croquis, mapas e globos terrestres. Então, eles procuram basicamente a reprodução do espaço ou de parcelas do espaço e de alguns aspectos, né, na natureza a partir da redução de escalas. Além disso, a cartografia é associada à arte, emprestando dela algumas técnicas. A gente vai discutir isso mais para frente, sobre o porquê a cartografia é considerada uma ciência e por que a cartografia é considerada ao mesmo tempo uma arte. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma carta e o exemplo de um croquis. A gente vai fazer a distinção durante o trabalho sobre o que é carta, planta e mapa. Então, vamos passar. Eu comecei aqui trazendo um conceito primordial para a cartografia, que é o de escala de representação. Então, o que é escala? A escala é uma relação entre a dimensão do terreno na superfície física da Terra, ou seja, a realidade, aquilo que a gente pisa, o território, e sua correspondente na imagem ou documento cartográfico. Ou seja, você pega uma régua e mede uma parcela, né, de um ponto ao outro em cima de um mapa impresso. Isso é o desenho, né? Então, o desão é o terreno, a realidade, e o desenho seria basicamente essa medida imaginária. Você medir sobre a carta, sobre o mapa impresso. Então, eu trago aqui para vocês, no próximo slide, depois eu vou voltar naquele, como essa relação ocorre. Então, a gente tem aqui o desão é igual a N vezes desinho. Então, vocês prestem muita atenção nessa parte, porque uma das atividades complementares que está presente no livro didático pede para que vocês façam essa equação, né? Para que vocês consigam encontrar a distância real a partir do momento em que eles te dão a distância gráfica. Então, aqui a gente tem que o desão é a distância real ou distância no terreno. E esse desão, ele geralmente é dado em quilômetros ou metros. Então, é o real, tá, gente? Depois, a gente tem que é igual a N. O N é chamado numerador da escala. Então, eu trouxe para vocês aqui o exemplo de uma escala. Uma escala de um exemplo de escala. Eu coloquei errado aqui, tá? Devia ser 2 pontos, 1 milhão. Isso é o exemplo de uma escala. Agora, o numerador de escala seria o 1 milhão. Então, o número que vem depois do 1, ok? E depois a gente teria o desenho, que seria a distância no produto cartográfico, ou seja, a distância gráfica, a distância medida sobre o mapa. Essa distância é geralmente dada em centímetros ou milímetros, mas principalmente em centímetros. Então, a gente vai voltar aqui para que vocês vejam esse exemplo que é muito bom, que vai ajudar a gente a entender as diferenças entre mapas, cartas e plantas. Então, o mapa, ele geralmente tem uma escala pequena. Quando a gente diz que o mapa tem uma escala pequena, é porque ele tem uma grande área, é uma grande porção territorial. E por ser uma grande porção territorial, a gente precisa fazer muitas reduções e generalizações. Então, o número de detalhes, ele se torna muito pequeno, por isso a escala é pequena. Aí o exemplo de uma escala pequena é de 1 para 1 milhão e 1 para 250 mil. Agora, quando a gente fala de carta, a gente fala de uma escala média. Então, ocorre uma redução.
Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma escala de 1 para 100 mil, e 1 para 250 mil, e 1 para 25 mil. Então, vocês percebem que ocorre uma redução do mapa para a carta. E, logicamente, vai ocorrer uma maior representação de detalhes dentro da carta. A carta ela vai ser um pouco mais detalhada do que o mapa. Eu vou trazer vários exemplos para vocês depois, então vai ficar muito simples. E, por último, a planta. A planta, ela tem uma escala grande. Ela tem uma escala grande porque é uma pequena área, então no terreno ele é bem pequeno, e isso permite que a gente desenhe com o maior número de detalhes. Então a escala vai ser grande porque vai ter um maior número de detalhes. Aí alguns exemplos aqui é uma escala de 1 para 10 mil e de 1 para 2 mil. Então, enfim, né, como conclusão, a gente fala que quanto maior for a área representada, menor será a escala do produto cartográfico e vice-versa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que vai facilitar o entendimento. A gente pega, por exemplo, o território brasileiro. O território brasileiro tem 8.516.000 quilômetros quadrados. Então, como você vai representar isso em um mapa? Você precisa fazer muitas reduções, muitas generalizações, porque não dá para representar a realidade tal qual ela é. Você precisa reduzir isso para que caiba no papel. Então, o que vai ocorrer é que você vai precisar de uma escala que é muito pequena, né? Por exemplo, uma escala de 1 para 5 milhões. Então, essa escala pequena, ela vai permitir que a gente tenha um número reduzido de detalhes. Logicamente, vai permitir, né, que a gente represente o território brasileiro em sua totalidade. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês, só que dessa vez com uma escala muito grande, ou uma escala média, né? Eu vou pegar o caso de Visconde do Rio Branco, por exemplo. Visconde do Rio Branco é uma cidade próxima a Viçosa. A gente tem Viçosa, Coimbra, São Geraldo e depois Visconde do Rio Branco, certo? Acredito que vocês já tenham passado por ali alguma vez. Então, o território de VRB é de 243.351 quilômetros quadrados. Então, vocês percebem que essa área ela é menor que a do território brasileiro. E, logicamente, por ser menor que o território brasileiro, a sua escala ela vai ser maior. Vocês têm que entender isso. Quando a gente fala de um território grande, de uma área grande, a gente fala de uma escala pequena. Agora, quando a gente fala de uma área menor, de um território menor, a gente fala de uma escala grande. A gente vai poder representar isso com um maior número de detalhes. Então, a gente poderia representar, por exemplo, o Visconde do Rio Branco numa escala de 1 para 150 mil. Então, olha a diferença. O território brasileiro representado em uma escala de 1 para 5 milhões e VRB representado numa escala de 1 para 150 mil. Então, isso aqui a gente já passou, né? Eu deveria, depois de ter apresentado para vocês a equação da escala, ter passado para cá para mostrar um exemplo. Mas vou mostrar agora, vai dar tudo certo para entender. Ó, a gente tem aqui a distância do produto cartográfico, a distância gráfica ou desenho. E ela nada mais é do que você pegar uma régua e colocar ela sobre um produto cartográfico, sobre uma carta ou sobre um mapa, por exemplo. Aqui a gente mediu a distância de uma coordenada a outra e percebeu que tem cerca de 4 centímetros. 4 centímetros é a nossa distância gráfica. Agora, a gente pode, por exemplo, supor que na realidade, desse ponto aqui até esse ponto aqui, a gente tenha 2 quilômetros. Então, a gente pegou uma fita métrica gigantesca e colocou daqui até aqui. A gente percebeu que tem 2 quilômetros, desculpa. Então, o que ocorreu aqui, para que a gente pudesse representar esse ponto de 2 quilômetros, né, foi basicamente fazer uma redução, uma generalização. E a partir disso, a gente poderia estar calculando, né? A gente quer, por exemplo, achar em que escala essa carta se encontra. Então, a gente usaria N é igual a Dzão dividido por Dzinho. N é o numerador da escala, que a gente já conversou, certo? É igual a Dzão, que seria esses 2 quilômetros, né? A distância no terreno, a distância real, dividido por Dzinho, que é a nossa distância gráfica de 4 centímetros. Então, o que eu fiz aqui foi passar esses 2 quilômetros para centímetros, porque as unidades de medida, elas são diferentes.
Então, quando as unidades de medida são diferentes, uma delas tem que se tornar semelhante à outra, né? Semelhante à outra. Você não pode, por exemplo, pegar quilômetros e dividir por centímetros. Você tem que dividir centímetros por centímetros. Então, eu transformei esses 2 quilômetros em centímetros e a gente adquiriu 200 mil centímetros. Aí, o que eu fiz aqui foi dividir por 4 e a gente chegou a um numerador de 50 mil. Então, esse é o numerador da escala, o denominador da escala. O que a gente vai ter aqui, então, é uma escala de 1 para 50 mil. E o que isso significa? Isso significa que cada 1 centímetro desse mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade. Mas na realidade a gente não fala muito de centímetros, a gente usa mais quilômetros ou metros. Então a gente poderia falar que 1 centímetro nesse mapa aqui corresponde a 500 metros ou 0,5 quilômetros ou meio quilômetros no mapa, né? E aí vocês podem perceber que daqui até aqui a gente tem 0,5, daqui até aqui a gente tem 1. Daqui até aqui a gente tem 0,5, então a gente vai ter 1,5. 1,5 com 0,5 a gente vai ter 2. Então, na realidade, a gente vai ter 2 quilômetros. Acho que deu para entender bem. E aí a gente pode passar para a diferenciação entre os mapas, cartas e plantas. Então, bora lá. Os mapas, né? Primeiro. Os mapas, eles são uma representação plana, bidimensional. Quando a gente fala de representação 2D, a gente pressupõe, né, a existência da largura e do comprimento. Ela geralmente possui uma escala pequena. Uma escala pequena por quê? Porque representa grandes áreas, como a gente discutiu anteriormente. Se a gente quer representar o território brasileiro, que tem 8 milhões e papapá de quilômetros, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma escala pequena, a gente tem que reduzir o número de detalhes, senão a gente nunca vai conseguir representar o território brasileiro em sua potencialidade, né, em sua totalidade. Então, o que a gente fez aqui foi reduzir para uma escala, né, de 1 para 5 milhões, que é o que o IBGE adota. Então, a gente vai ter aqui também essa questão de área delimitada por acidentes naturais, como bacias hidrográficas, planaltos, chapadas, etc. Tudo aquilo que a gente estuda em hidrografia e também em geomorfologia. E as divisas político-administrativas, né? Por exemplo, aqui a questão dos estados. A gente tem os estados, as regiões, tudo mais. Por último, os mapas, né, eles geralmente são destinados a fins educativos, igual o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, fins culturais, ilustrativos e também para o planejamento e tomada de decisão. Agora, a gente vai ver as cartas. Vocês podem perceber aqui de cara já dá para vocês perceberem a distância entre um mapa que não tem muitos detalhes, que não tem muitas linhazinhas cortantes, e uma carta. Olha a quantidade de detalhes que uma carta tem. E isso se deve à escala em que ela foi projetada. A escala, ela é muito maior. Essa carta, por exemplo, ela tem uma escala de 1 para 25 mil, ou seja, cada centímetro nessa carta equivale a 25 mil centímetros em realidade. Então, ocorre realmente um maior número de detalhes, né? Ou um número de detalhes médios, porque as cartas geralmente são medianas. A gente tem coisas mais detalhadas ainda. Então, as cartas, elas vão ser representações planas e bidimensionais, né? Como eu tinha falado anteriormente, elas vão ter escalas médias que variam de 100 mil, 50 mil e 25 mil. Essa aqui, por exemplo, ela é de 25 mil, são cartas cedidas pelo IBGE. A gente tem que essas folhas são constituídas por paralelos, que são as linhas horizontais, e meridianos, né, que são as nossas linhas verticais. Além disso, a gente pode fazer avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos, áreas e detalhes, né? Então, é muito detalhado e também é muito acurado, né? Realmente isso aí corresponde ou corresponde parcialmente à realidade. Então, realmente, se você pegar uma distância daqui até aqui e fizer os cálculos, vai ser muito parecido com o que é na realidade, né? Fora que dá para ver vários acidentes geográficos, a gente tem a questão da hidrografia aqui, a gente tem curvas de nível representando o relevo, ou seja, a topografia. Então, são muitos detalhes e, geralmente, né, fazem parte de um mapa. O que acontece?
A carta, por assim dizer, é um desdobramento do mapa. Porque a gente tem esse mapa político-administrativo do Brasil, que é super importante para a gente, só que ele não nos responde tantas questões. Por isso que a gente precisa de uma carta, porque a carta é mais detalhada. Assim, vai ocorrer, por exemplo, a divisão desse mapa político-administrativo em 43 cartas. Então, cada carta dessa vai representar uma porção do território brasileiro. Se eu não me engano, eles já terminaram esse trabalho e agora eles estão em outros trabalhos com escalas menores, de 10 mil, 5 mil, 2 mil, né? Então, é um trabalho árduo que está sendo facilitado, né, pelas questões das tecnologias de informação. Mas isso é um assunto para outro momento, espero que vocês tenham entendido o que é uma carta, né? E por último, mais ou menos importante, a gente tem as plantas. As plantas, elas também são representações planas, porque desconsideram a curvatura da Terra. E elas também são, em maioria, 2D. É claro que podem existir plantas 3D, né, atualmente, com computador e tudo mais. Elas geralmente possuem uma escala grande. Por quê? Porque a gente está tratando de uma pequena área. Pequena área pressupõe uma escala grande, um maior número de detalhes. Vocês já devem ter pegado, por exemplo, plantas de casas, plantas de mansões. Eu acho que essa, inclusive, aqui é uma planta de mansão, parece muito, né? A gente também vai observar que a quantidade de detalhes apresentados na planta é maior, isso é claro também, do que as apresentadas pelas cartas e mapas, devido à escala desse produto ser grande e representar uma região menor. As escalas, elas geralmente variam de 10 mil até 2 mil. Então, acabou essa parte da diferenciação, a gente vai para o caráter artístico e científico da cartografia. Eu tinha comentado com vocês que a cartografia, ela é uma ciência. É uma ciência porque ela tem teoria e ela também tem método de trabalho. Ela se baseia na matemática, em contas, em sistemas. E ela precisa garantir uma representação exata da superfície terrestre. Não é uma representação tão exata, mas o mais aproximado possível. Então, a cartografia, ela é uma ciência exata também. Então, ela também pode ser considerada uma arte. Por quê? Porque ela vai se apoiar em leis da estética. Esse negócio é um pouco mais aprofundado, né? Então, eu vou só citar aqui para vocês, que é a questão da simplicidade, clareza e harmonia. Então, você tem que bater os olhos em um mapa e você tem que saber o que está se passando ali. O que está sendo representado? Qual é o assunto que está sendo tratado? Qual é o local onde se passa? Em que tempo está ocorrendo? Isso tem que estar muito claro em qualquer produto cartográfico. Ele tem que permitir uma linguagem monossêmica. Essa linguagem monossêmica é uma interpretação única dos elementos representados. Então, ela não permite polissemia, ou seja, diversas interpretações. Você tem que justamente olhar, saber o que está sendo representado e fim de papo. É basicamente isso. A gente pode definir a cartografia como uma linguagem de comunicação visual bidimensional e atemporal, ou seja, fora do domínio do tempo. O tempo ele é abstraído, ele é tirado fora, possibilitando ao leitor uma interpretação única dos elementos representados. Então, eu vou mostrar para vocês agora a questão da utilização da cartografia no nosso dia a dia, ou seja, a função social da cartografia. A cartografia ela pode ser usada para a localização de um determinado referencial na superfície terrestre, né? Então, essa localização ela pode se dar desde áreas muito extensas, como continentes e países, até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro ou uma residência. Quem nunca abriu o Google Earth para ver aonde se vive, né? A gente também tem que a cartografia ela tem o propósito de orientação no espaço, visando auxiliar nos deslocamentos, né? O que é feito através, por exemplo, das bússolas e do GPS. Então, hoje em dia, isso é muito aplicado em qualquer conversível que vocês comprem, vocês vão perceber que lá vai ter um GPS. Além disso, ela permite o estudo e compreensão de várias características do espaço físico, já que ela tem essa função de representar a realidade. Então, ela vai representar os acidentes geográficos dessa realidade. Ela vai mostrar o relevo, a hidrografia, os climas, a distribuição dos tipos de solo, a localização e limite dos biomas, entre muitas outras temáticas.
Então, a cartografia ela é muito útil para a tomada de decisão na esfera política, gestão e planejamento, e também para o desenvolvimento de estratégias de caráter político, social ou econômico. Então, nessa questão da política de gestão e planejamento, é muito legal a gente pensar na questão ambiental. Por exemplo, a gente pega o que está ocorrendo com os domínios morfoclimáticos do espaço brasileiro na época atual, quando a gente vai falar da supressão do cerrado para o plantio de soja, ou quando a gente vai falar do desmatamento da Amazônia para a exploração de madeira ilegal, para o garimpo, mineração, instalação de hidrelétricas e para a expansão das plantações de soja e outras monoculturas. Então, esse é um ponto importante. Isso pode ser aplicado, né, pela cartografia. A cartografia pode aplicar esse método de uso e ocupação do solo e definir qual é a área onde a gente tem maior plantio de soja, ou qual a área que está sendo mais desmatada, ou qual a área em que há concentração de mineração. Isso tudo é feito pela cartografia e é essencial para os nossos estudos dentro da geografia. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns softwares que podem ser usados quando vocês forem pensar em em algumas dessas situações que eu trouxe para vocês. Espera aí, deixa eu abrir todos eles aqui. A minha ajudante Samira está assistindo tudo. Então, eu vou começar aqui pelo Google Maps, que eu tinha comentado com vocês. O Google Maps é essencial porque ele é um aparato que nos permite a localização e orientação, né? Eles vão mostrar bairros e ruas e também alguns símbolos pictóricos, né? Por exemplo, alguns empreendimentos, lojas, igrejas, bares, locais de saúde, tudo isso é representado. E isso aqui também é um produto cartográfico. A gente tem também o Topographic Map. Topographic é essa questão da topografia, ou seja, da altitude, do relevo. Eu trouxe aqui para vocês o mapa topográfico de Viçosa e São José do Triunfo. Então, aqui vocês vão perceber, por exemplo, a questão de que São José do Triunfo se encontra, né, em áreas, por exemplo, aqui está mais verdinho e amarelo, né? Então, para cá, ó, de 673 metros a mais ou menos 792 metros, essa área de abrangência de São José do Triunfo. Mas a gente também vai ter pontos muito altos, né, com 849, 869, 890, e até pontos com 997 metros. Eu acho que é a Serra do Brigadeiro. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Mas esse aqui também é um mapa topográfico. Os mapas topográficos, eles são essenciais para quando a gente vai falar sobre a instalação de casas, habitações, a criação de rodovias, tudo isso tem que ser levado em consideração, tanto a topografia quanto a hidrografia que a gente vai ver agora. Esse é o HidroWeb, né, que é um software da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e aqui dá para a gente ver a questão de bacias hidrográficas, rios e também redes. São José do Triunfo, porque eu sei que São José do Triunfo tem uma estação hidrometeorológica, né? Minas Gerais. Gente, desculpem pelos latidos, mas não tem como controlar essas cachorras, elas são muito chatas. Aqui a gente vai ter, ó, uma rede hidrometeorológica nacional. Me contem depois se vocês sabiam que tinha uma rede hidrometeorológica nacional em São José do Triunfo. Mas fica aqui para vocês de curiosidade, né? E também de futuro, para caso vocês queiram ver os rios que perpassam por essa região de São José do Triunfo e também pelos municípios limítrofes, né? Limítrofes aqui, que são Coimbra, Ervalha, São Geraldo e tudo mais. Por último, a gente tem o Google Earth, que vai carregar se Deus quiser, porque eu não posso passar vergonha assim. Mas o Google Earth, ele junta muitas imagens de satélite. A gente vai discutir isso, essa questão das imagens de satélite mais para frente. E aqui a gente tem São José do Triunfo, eu já mostrei para vocês em uma aula que a gente teve sobre cartografia, né? Não, uma aula que a gente teve sobre cartografia, sobre economia do continente asiático, desculpe. E o Google Earth, ele é muito bom, que dá para a gente ver os aspectos de relevo, né? Os morros arredondados, aqui a gente percebe que São José do Triunfo está numa área alta, mas ainda assim, grande parte das habitações estão em áreas baixas, né? Isso é um olhar que a geografia tem.
Eu vou deixar todos os links para vocês depois. E, por último, o visualizador da INDE, né? O visualizador da INDE, ele permite que vocês sobreponham diversas características, né? Dá para vocês colocarem São José do Triunfo aqui, mas eu queria mostrar para vocês mesmos as camadas. Aqui vai ter diversos temas tratados pela cartografia, então depois vocês podem dar uma olhada. Eu queria mostrar a questão da biodiversidade, né? Para mostrar o mapeamento dos biomas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os biomas do Brasil, e a gente clica aqui em legendas e vai ver quais são, né? Então, eu vou deixar todos esses links para vocês depois futicarem, né? Que essa é uma forma de vocês conhecerem como a cartografia ela pode ser e é aplicada ao nosso dia a dia. Então, é isso. Vamos voltar para o nosso slide. Tá aí, Cuco. Terminei essa parte aqui. Agora eu vou trazer para vocês alguns mapas estáticos, né? Aqueles mapas eram interativos, então você podia arrastar, você podia dar zoom, você podia ver a questão do relevo em 3D. Esses aqui são mapas que podem ser impressos, né? São disponibilizados dessa forma e geralmente são impressos para estudo. Esse aqui foi retirado do Laboratório de Bioclima da Universidade Federal de Viçosa, que é coordenado pelo professor Edson Fialho, que também é coordenador do PIBID, cuida de nós. Esse mapa aqui é um mapa topográfico do município de Viçosa, né? Então, aqui a gente tem uma legenda que vai mostrar de que forma se dá as elevações nesse município. Então, a gente percebe que grande parte da área de Viçosa se encontra em terras um pouco mais baixas, né? De 680 a 720 metros. Mas a gente também vai ter pontos extremamente altos, variando de 720 a 760, 760 e 800 metros, e até 800 e 840 metros, né? A gente também percebe que tem algumas áreas em branco aqui. Então, esse é um típico mapa de relevo, de topografia, geomorfologia, né? E aqui a gente também percebe a questão dos mapas de localização, que são muito utilizados para mostrar da onde a gente está partindo, da onde a gente está falando. Aqui a gente tem o mapa político-administrativo do Brasil, onde o estado de Minas Gerais está destacado, e em Minas Gerais ele destacou a zona da Mata Mineira. E aqui ele foi destacar Viçosa, né, que se encontra na zona da Mata Mineira. Outros mapas, né? Aqui a gente tem um mapa de temperatura, então dá para ter mapa de tudo quanto é coisa. Aqui a gente vai ter, por exemplo, que Ubá, Visconde do Rio Branco são muito quentes, com temperaturas que variam de 24 graus a 25 graus Celsius. A gente vai ter São Geraldo e Coimbra nessa margem, variando de 23 a 24 graus. A gente também vai ter Viçosa, Teixeiras, com temperaturas mais amenas, né? Ali no 21 graus, 22 graus. E, por último, Ponte Nova, em que a temperatura volta a subir, né? Com variações de 22 graus, 23 graus Celsius. Então, aqui a gente percebe que também pode ser usado para essa questão de temperatura. Aqui é outro mapa de topografia, só que a diferença daquele para esse é que ele vai enfocar na Serra do Brigadeiro, próxima a nós, né? Onde a gente vai chegar a ter pontos de até 1.024 metros. Então, aqui vocês percebem que a escala é de 1 para 500 mil. Essa escala, ela pode ser considerada uma escala média, né? Pode ser considerada uma escala mediana. Não, acho que ela é mais considerada uma escala grande ainda. Ela não chega ao ponto de ser uma carta. Então, é uma escala grande ainda. Aqui a gente vai ter um outro mapa, esse vai mostrar, é um mapa temático, tá? Tratando da questão populacional do Brasil, a gente vai discutir isso mais para frente. E cada pontinho desse aqui vai valer 10 mil habitantes. Então, só de olhar isso aqui, a gente já sabe que as áreas, né, que são mais próximas do litoral, elas são muito mais populosas, muito mais povoadas, né? Então, a gente vai perceber também uma concentração aqui na região sudeste do Brasil. E por último, acho que é por último ou penúltimo, né, a gente tem um mapa de uso e ocupação do solo. Então, a gente tem, por exemplo, um predomínio de vegetação de porte arbóreo, a gente vai ter usos agropastoris, né? E também a gente vai ter focos de erosão acelerada, além das atividades de mineração, que são muito presentes também nessa área de Itabirito. E aqui, não tem a escala aqui, sim, é uma escala gráfica, tá, gente? Bom, agora a gente vai passar pelo histórico da cartografia. Isso aqui é mais um caráter de curiosidade para vocês, né? Para vocês compreenderem. A gente sabe que o ser humano tem uma necessidade de conhecer em detalhes, né, o espaço onde se habita.
seja para exploração e ocupação da superfície terrestre, seja para proteção unida da curiosidade inerente ao ser humano, né? Fez com que tenhamos registro de mapas muito antigos, datando de milênios antes da era atual. Então, essa necessidade de se localizar e de se orientar sempre se fez presente na história da raça humana, na história da humanidade. Os primeiros mapas aparecem juntos a desenhos registrados pelos povos primitivos em cavernas e até hoje não tiveram seu significado totalmente desvendado. Então, em alguns mapas, a gente vai perceber uma maior atenção à questão da hidrografia, outros ao relevo. Em alguns eles vão registrar a questão da caça. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Então, vários povos, como os babilônios, egípcios, astecas, chineses, gregos, romanos, entre muitos outros, nos legaram mapas com as características de cada sociedade. Logicamente, quem produz alguma coisa imprime suas características no que está sendo produzido. Então, é isso que a gente vai distinguir agora. Eu trouxe aqui para vocês primeiro um achado que eu fiz durante a pesquisa dessa aula, né? Que é um dos primeiros mapas produzidos na história da humanidade. Ele data de 13.660 anos e foi encontrado na Espanha. E nessa pedra, né, que cabe na mão, na palma da mão, a gente consegue perceber, por exemplo, a existência de rios, montanhas, a questão de animais de caça, né, lua crescente, tudo isso através da abstração do que queria estar sendo representado ali. Então você percebe que isso não é novo, né? Isso vem há muito tempo com os seres humanos, uma espécie de geografia ontológica vernacular. Então, deixa eu ler isso aqui para vocês. Então, a gente tem desenhos feitos com riscos numa pedra do tamanho próprio para caber na palma da mão, datando de aproximadamente 13.660 anos. Parecem ter sido utilizados como mapa, mostrando uma montanha, rios, lagos e um animal caprino, né? Então, foi encontrado na Espanha. Aqui eu trouxe outros para vocês que a gente estava discutindo antes. Esse mapa Babilônia ele vai aparecer de novo, então não vou me ater a ele, mas a gente tem essa pintura rupestre na Serra do Capivara, né? Onde a gente pode perceber alguns animais, estradas, né? Ou até mesmo representação de montanhas, alguns trechos que eles percorriam. Então, essa questão da cartografia, ela não é recente, né? Bom, aqui a gente tem um mapa babilônio, né? Ele é chamado mapa Garçu, sendo um dos mais antigos a serem catalogados, né? Ele foi produzido pelos babilônios e encontrados onde ficava o território da Mesopotâmia. Aqui a gente tem uma espécie de abstração do que estaria sendo representado e a sua representação aqui. Então a gente vai ter montanhas, rios, aqui a gente também percebe montanhas, né? Uma espécie de organização social. Aqui a gente também vai ter orientação, né, do leste a oeste e também uma espécie de escala, né? Então vocês percebem que isso também é muito antigo, feito de uma forma considerada rudimentar, mas ao mesmo tempo é muito sofisticada essa ideia de representação e principalmente de gravar na pedra mesmo o que estava ocorrendo ali. Bom, trouxe aqui para vocês os mapas chineses, mapas gregos, né? Os mapas chineses, eles mostram divisões retilíneas em linhas retas e quadrículas para a localização dos lugares, muito similares à questão da longitude e latitude. A gente tem orientação de um lugar para outro, né? Então, a datação de distância. A gente tem uma indicação precisa da distância, então havia essa preocupação, né? Essa acurácia. E a gente também tem a anotação dos ângulos nas curvas das estradas, né? Então, vocês percebem que os mapas chineses eles estão muito ligados à questão da locomoção. Os mapas gregos, os gregos, né, eles têm um papel fundamental assim na história da humanidade. Gostaria de fazer algumas lembranças ao Anaximandro de Mileto, Erastótenes de Cirene e também ao Cláudio Ptolomeu. Alguns deles foram responsáveis por traçar os polos, os trópicos e o Equador, responsável por desenvolver o sistema de coordenadas latitude e longitude, foram os primeiros a desenvolver projeções cartográficas, isso no caso do Ptolomeu, admitiram a esfericidade do nosso planeta, né? Aristóteles, lá em 350 a.C., e tem gente que ainda fala que a Terra é plana, e também calcularam a circunferência terrestre, né? Eratóstenes em 276 a.C. Então, há muito tempo, a gente tinha toda essa preocupação com a matemática, com a geografia e com a cartografia. Então, aqui a gente tem alguns mapas romanos, né,
do século 8 a.C. E uma característica de Roma é que elas vão se situar como o centro do mundo. Há um antropocentrismo, né, romano, essa ideia de que eles são os maiorais, os principais e a verdadeira representação de soberania. Então, Roma como centro do mundo e os demais continentes, né, por exemplo, a Ásia, a África, circundando a Europa. A gente tem aqui a ideia de que eles não se preocupam com a geografia, matemática, nem com o sistema de longitude, latitude, projeções e nem com medidas astronômicas, né? Mas eles davam um grande ênfase às rotas para fins militares, administrativos e comerciais. Vocês já devem ter ouvido a frase de que a geografia, antes de tudo, serve para fazer guerra. E no caso de Roma, serviu muito para fazer guerra, porque era uma nação guerreira, né? Então tinha muita preocupação em se conhecer o terreno para se exercer dominação, exercer domínio. Então, a gente tem aqui alguns mapas da Idade Média. A Idade Média é marcada por profunda religiosidade, o caráter religioso, o amor pelo sagrado. Então, a gente tem uma representação mais imaginária, expressões simbólicas, artísticas, né? Geralmente, a gente vai ter desenhos de monstros, até mesmo o formato de disposição do Velho Mundo, dos 3 continentes do Velho Mundo, eles estão no formato de cruz, né? Então, a gente tem Europa, Ásia, África, e aqui no meio a representação de uma igreja. E ao mesmo tempo vocês podem perceber que há animais assim bastante mitológicos espalhados por essa água. Então, essa é uma característica dos mapas da Idade Média. Em relação ao Renascimento, a gente vai ter o início das grandes viagens marítimas, que a gente já discutiu uma aula sobre os movimentos separatistas. Então, a cartografia ela vai ser essencial nesse período, porque ninguém navega, ninguém viaja sem conhecer o mar ou a terra, o lugar onde está indo se visitar. Então, tem essa necessidade de registro e de conhecimento, né? As narrativas de viagem e também os mapas, né? Ai, gente, graças a Deus, eu achei que a internet tinha caído. A gente vai ver que a cartografia ela vai surgir como um meio de garantir a segurança dos viajantes e de representação das novas descobertas. A gente tem outro momento, né, no século XVI, que a gente vai ter a descoberta das obras de Ptolomeu, aquele lá que eu tinha falado com vocês sobre a preocupação com a cartografia, com as projeções cartográficas, com a cosmografia. Os mapas do século XV eles eram feitos à mão e por isso eram extremamente caros, né? Porque levavam muito tempo. Coisas que levam muito tempo para serem feitas são geralmente mais caras. E a gente tem um surgimento da cosmografia, né? Dessa visão total do que é a realidade, ou ao menos de uma visão matemática, cartográfica. Bom, a gente tem no século XVII o fato de que Londres vai se tornar um centro cartográfico de produção de mapas, né? Para suporte à expansão marítima inglesa. Então, se no primeiro momento a gente tinha uma soberania portuguesa, espanhola, no segundo momento a gente vai ter uma soberania inglesa, né? Os exércitos de cada país criam seus serviços geográficos nacionais, logicamente a questão de conhecer o terreno para fazer guerra, para se apropriar de outros territórios, e a França ela vai ser pioneira no levantamento topográfico, levantamento do relevo, né? Da topografia, das altitudes e tudo mais. Trouxe aqui para vocês outros exemplos, né, de alguns mapas produzidos no período de Renascimento, muito bonitos e artísticos, né? É por isso que a gente fala que a cartografia ela tem um caráter matemático, mas ao mesmo tempo ela tem um caráter bem artístico, né? Uma coisa bem bonita assim de se olhar. Mesma coisa aqui para vocês, há toda uma acurácia aqui, né? E representação de muitas toponímias, né? Muitos nomes de lugares e acidentes. Bom, os mapas da Revolução Industrial de 1760 para frente, a gente tem a aplicação, né, para implantação de ferrovias, que exige levantamentos topográficos de precisão. Então, a gente tem o desenvolvimento da máquina a vapor, toda aquela coisa, transporte das mercadorias, das manufaturas e tudo mais. Então, a gente precisa de grandes transportes. Então, para ter ferrovia, a gente tem que ter estrada para correr essa ferrovia. Então, a gente começa com essa ideia da cartografia, dos levantamentos do relevo, onde isso pode ser aplicado. A gente também vai ter os levantamentos batimétricos, né, do fundo do mar, para instalação de cabos submarinos, atlas especializados, como os de meteorologia em relação ao tempo e oceanografia em relação ao oceano, levantamento fotogramétrico, né, fotografias. O primeiro levantamento foi feito em 1859. A gente também vai ter o lançamento de satélites artificiais durante a Guerra Fria, que a gente já estudou também, e o desenvolvimento dos recursos de informática, né? Assim, a gente entra na cartografia contemporânea, datada a partir do século XX, né?
As técnicas empregadas para a confecção de mapas e outros produtos cartográficos experimentaram, né, avanço substancial. Isso deveu principalmente à aerofotogrametria, que consiste na captura de imagens da superfície terrestre, né, por meio de uma câmera acoplada a uma aeronave ou balão, e atualmente ao drone, né? Essa técnica de captação surgiu ainda no início do século e aperfeiçoou-se durante as duas guerras mundiais. Então, só um minutinho aqui, ok? Em um outro momento, a gente vai ter o desenvolvimento dos satélites, né? Em meados do século XX também, nesse período de Guerra Fria. E o aprimoramento dos seus sensores com o passar do tempo representa um outro marco na cartografia. A gente acabou de ver o Google Earth, que se utiliza, né, dessas imagens de satélite, permitindo não somente a captação cada vez mais detalhada de imagens da superfície terrestre ou de parte dela, como ainda a coleta de informações diversas da localidade visada, como cobertura vegetal, temperatura da superfície e presença de fumaça ou nuvens. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né, tirada de satélite, em que mostra uma grande cidade e, ao mesmo tempo, essa aqui retirada em área de mineração. O que a gente pode perceber também é quando ocorre períodos de queima, né, no Pantanal brasileiro. Você percebe que o Pantanal está queimando quando você começa a observar essas imagens de satélite e percebe a fumaça, né? A sobreposição de fumaça em relação a tudo ali, a tudo que está acontecendo ali. Então, aí você pode, a partir disso, você pode tomar as medidas necessárias de correção. Então, a cartografia na contemporaneidade tem esse caráter também de correção, de preocupação, né? Bom, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês, que é uma imagem que eu tirei lá no Google Earth para mostrar a localização da Escola Estadual José Lourenço de Freitas, né? Então, eu utilizei aqui um WebGIS, que é o Google Earth Pro, para localizar a escola de vocês. E nisso, a gente fala do sistema de posicionamento global, ou GPS, vocês sabiam que se chamava assim? Que é parte do SIGS, né? Do Sistema de Informação Geográfica. Ele é um instrumento de extrema importância para a cartografia contemporânea, tem se tornado cada vez mais parte do nosso cotidiano, né? Quando eu estava pensando nessa aula aqui, eu ia falar para vocês se lembrarem da aula que a gente teve sobre desemprego. E quando a gente falou sobre desemprego, eu citei o caso da uberização. E os Uberes, todos eles são acoplados com o sistema de GPS, porque eles têm que saber onde eles vão pegar determinada pessoa, para onde eles vão levar aquela pessoa. Então, tudo isso, gente, é cartografia, essa questão de localização e orientação, GPS, tudo mais, tudo fruto da cartografia e da geografia. Então, extremamente importante. Tá finalizando, tá? A gente vai falar agora sobre os ramos da cartografia. A gente tem um ramo mais geral, sistemático, uma coisa mais puxada para matemática, que vai se dedicar à representação das características físicas da superfície terrestre, né? Sobre o chão que a gente pisa. Por essa razão, ela também pode ser chamada de cartografia topográfica. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma carta que a gente já viu anteriormente, e aqui vocês podem perceber que a gente está representando de maneira fidedigna a realidade, a superfície terrestre. Essa é a única preocupação. E além disso, a gente está mostrando a questão da hidrografia e também o relevo através das curvas de nível, né? Mas a gente também tem uma cartografia temática. A cartografia temática ela é mais usada pela geografia, né? Por quê? A cartografia temática ela vai se debruçar sobre informações geográficas diversas, como a economia, a questão social, a questão de demografia e até mesmo aspectos naturais, como a temperatura, a geomorfologia, a pluviosidade. Todos esses aspectos podem ser tratados pela cartografia temática, né? Cartografia que tem temas específicos. Ela não se restringe apenas à superfície terrestre. Ela pode tratar de temas abstratos, como, por exemplo, a questão da demografia, né? Quantas pessoas vivem em cada porção do território. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês a questão de casos de Covid-19, que é uma coisa que a gente está vivendo. Esse é um aspecto abstrato, né? E ele está sendo empregado aqui. A mesma coisa de um número de óbitos por Covid-19. Então, através disso aqui, você pode fazer a interpretação, né? Que a gente tem uma legenda. Aqui a gente percebe que a região sudeste, né? E um pouquinho do sul aqui, e também a Bahia, eles concentram o maior número de casos. Ao passo
que a região do Amazonas, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e o Rio Grande do Sul concentram o maior número de óbitos. Então, esse é o tipo de análise que a gente pode fazer através da cartografia temática. Eu coloquei aqui para vocês uma legenda, ó. No exemplo, mapas temáticos acerca do total de casos e óbitos por Covid-19 para o dia 21 de 2 de 2021. Perceba que os mapas temáticos não se restringem a aspectos físicos, como é o caso dos mapas gerais. Voltando-se, né, também a tratar de fenômenos culturais, demográficos, econômicos, naturais e sociais. Então, a cartografia temática ela é extremamente abrangente. Trouxe aqui para vocês alguns fundamentos dos mapas temáticos, né? A gente já está finalizando. O objetivo é apresentar o tema de interesse, com sua variação e distribuição espacial. Então, o tema de interesse aqui é representar os casos confirmados de Covid-19. Então, a gente tem que ter os casos para cada um dos estados que a gente está querendo tratar. No caso, a gente está querendo tratar todo o território brasileiro. Então, o número de casos para cada estado do território brasileiro, né? Bom, a gente também tem uma maior liberdade para criar símbolos que representem as informações temáticas mapeadas. Então, a gente pode usar também imagens pictóricas, né? Símbolos pictóricos. Você pode usar um avião para representar um aeroporto, uma árvore para representar um parque. Tudo isso é permitido dentro da cartografia temática. Só que a gente tem que respeitar, né, a leitura do usuário em relação ao tipo de informação. Sendo que a informação ela pode ser qualitativa, relação à qualidade, a coisas que são diferentes, né? E quantitativa, que é relação à quantidade, a valores numéricos. Os símbolos dentro disso aqui podem ser divididos em qualitativos, ordenados e quantitativos. A gente vai ver cada um deles. E dentro de cada um deles, a gente tem as variáveis visuais. As variáveis visuais, elas são divididas em forma, tamanho, cor, orientação, etc. Mas para vocês que são mais novinhos, a gente usa muito mais as ideias de forma, tamanho e cor. E a gente aplica cada uma delas a essas três relações fundamentais, né? Geralmente, cor e forma são mais usados para qualitativos, tamanho mais usados para quantitativos. Ordenados, a gente pode usar cor também para representar, fica muito mais fácil, perceptível, né? Então, a gente vai ver agora caso por caso. Os elementos qualitativos, eles irão diferenciar-se pela aparência. Então, por exemplo, a gente tem fenômenos distintos, fenômenos que são diferentes. Você não precisa de dados quantitativos de valores numéricos para saber que uma coisa é diferente da outra. Então, a gente tem a diferenciação pela aparência, pela nomenclatura. Por exemplo, ao utilizar a variável visual cor. Então, a gente está aplicando uma variável visual à relação fundamental qualitativa para representar diferentes informações. O indivíduo deverá usar cores distintas para fenômenos distintos. Então, aqui eu trouxe um mapa, novamente, política administrativa do Brasil, para mostrar para vocês a distinção entre as 5 regiões do nosso país. De vermelho está a região Nordeste, nesse amarelo clarinho está Sudeste, no lilás está Sul, esse bege Centro-Oeste e o verde é o Norte. Então, vocês percebem, a gente tem 5 regiões que são completamente diferentes da outra, tanto em nomenclatura, quanto em aspectos socioeconômicos, físico-naturais, tudo muito diferente. A gente usa uma cor para diferir, né? Uma cor diferente para diferir cada uma dessas regiões. E isso é a relação fundamental qualitativa com a aplicação da variável visual cor. Mas a gente também pode usar a variável visual forma e no formato de símbolos pictóricos. Então, por exemplo, eu quero representar um aeroporto. Eu posso usar uma forma de um avião. Eu quero representar uma cruz. Então, eu vou usar a forma de... Eu quero representar uma igreja. Então, eu vou usar a forma de uma cruz. Eu quero representar um parque. Então, vou representar através de uma árvore. Isso são relação fundamental qualitativa usando a variável visual forma. Muito fácil, né, gente? Aqui eu coloquei alguns símbolos que podem ser utilizados, né? Símbolos pictóricos. Um cifrão para representar um caixa eletrônico ou uma agência bancária. Essa cartinha para representar os correios, né? A gente tem uma xícara de café para representar uma cantina,
um garfo cruzando uma colher representando um restaurante. A gente tem um livro para representar a biblioteca. Tudo isso são símbolos pictóricos e são relação fundamental e qualitativa usando a variável visual forma. Eu trouxe aqui para vocês um mapa que eu produzi numa disciplina que eu fiz há um tempo, que mostra os setores censitários do município de Visconde do Rio Branco, que é um município próximo de nós aqui, mais próximo de mim do que de vocês. Então, eu usei a variável visual cor e uma relação fundamental qualitativa. Por quê? Eu queria diferenciar o que é área rural, o que é área urbana, o que é área urbana de baixa edificação, o que é povoado. Então, para isso, a área rural ela se tornou verde, a área urbana de alta densidade ficou vermelha, a área urbana de baixa densidade ficou nesse tom amarelado, laranja, e os povoados ficaram nesse tom de marrom. Isso é uma relação fundamental quantitativa usando a variável visual cor. Aí a gente vai para os elementos ordenados, né? Então, os elementos ordenados, eles vão ter uma ideia de hierarquia. Você sabe que uma coisa, ela é maior, melhor que outra, mas você não sabe em que grau isso acontece. Você não tem valores numéricos exatos. Então, você não sabe, por exemplo, que um rio, ele tem 3 quilômetros e o outro tem 2 quilômetros. Mas você sabe que ele é maior que o outro, sabe? Mas você não tem valores quantitativos, não tem valores numéricos, né? Aí eu coloquei aqui para vocês como isso pode se dar. Então, aqui no início tem um círculo vazio e esse círculo ele vai se enchendo à medida em que a gente vai progredindo, né? Isso é um exemplo de ordenação. Qual que é o círculo mais importante? O que está cheio. Ou não, ou talvez ele vá perdendo com o tempo e o mais importante seja o que está vazio, né? Aqui outra a gente tem com as variação visual de linhas, né? Aqui a gente tem vazio, aqui as linhas vão se tornando mais grossas até o final está completamente cheio. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo muito simples aplicado à questão da hidrografia. Então, a gente tem um rio que ele é principal e um rio que ele é afluente. Aí vocês pensem com você, qual que é o mais importante? O rio principal ou o rio afluente? Logicamente é o principal. Então, o rio principal, ele é muito mais grosso que os afluentes. Ai, meu Deus, eu voltei. Desculpa, gente. Erros. Então, o rio principal ele é bem mais grosso que os afluentes. Isso é uma relação de ordenação, né? De hierarquia. Há uma hierarquia entre eles. E por último, a gente tem a variável visual, a gente tem os elementos quantitativos, né? Quando a gente fala de quantitativo, a gente está falando de valores numéricos. Aquilo que é levantado em forma de número. Então, você sabe que uma coisa ela é maior e melhor que outra coisa através do número, do valor levantado. Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa de população que utiliza-se da relação fundamental quantitativa e da variável visual tamanho. Então, a gente tem aqui ó, os valores, né? Os círculos maiores, eles correspondem a 10 milhões e 406.200 pessoas. E eles geralmente vão se localizar aqui, ó, na região sudeste. Esses mapas aqui, eles costumam ser de mais difícil interpretação. Mas, assim, é muito factível, né? É muito perceptível que essas regiões aqui, elas têm uma maior concentração de população, né? Então, isso é uma relação fundamental quantitativa usando a variável visual tamanho, né? Que o que está variando aqui é o tamanho das bolotinhas. Então, aqui é outro que eu trouxe para vocês. A gente tem valores quantitativos aqui e eu estou usando, na verdade, eu estou usando quantitativo e ao mesmo tempo qualitativo, porque eu usei cores diferentes. Na verdade, gente. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu estou usando cores para representar aspectos quantitativos. Então, o vermelho aqui, ele representa mais e o azul, ele vai representar menos. Então, à medida que as cores, elas são mais frias, os valores são menores. Aí, quando elas vão ficando mais quentes, vão chegando até o vermelho, os valores são maiores. Então, você também pode usar cores para representar aspectos quantitativos. Agora eu vou beber água. Samira, você tem alguma dúvida? Não, amigo, você é muito didática, deu para entender tudo perfeitamente. Então, vou continuar. Tá acabando já, eu juro. A gente vai falar agora sobre anamorfose geográfica.
A anamorfose geográfica é uma relação quantitativa, então a gente já sabe que tem valor numérico envolvido, representada através da variável visual tamanho. A gente já viu forma e a gente também já viu cor e a gente também viu tamanho lá naquele mapa populacional, mas a gente vai ver de novo agora na anamorfose geográfica. Então, uma vez que a área ocupada pelos polígonos, que fornecem os limites espaciais do fenômeno, é deformada proporcionalmente em relação ao valor do atributo a ser representado. Então, isso vai ficar mais claro na próxima imagem, ok? Ou seja, se o atributo considerado é se a população de um país é mais expressiva que as dos demais países do globo, sua representação passará por uma maior distorção, deformação. Então, quanto maior for o dado numérico, maior será a deformação. Guardem isso, que isso é muito importante para a anamorfose geográfica. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do meu cotidiano. Eu fiz uma medição em passos do meu quarto, do quarto do meu irmão e do corredor aqui de casa. E aí eu passei isso aqui para uma representação mais generalizada. Vocês percebem que eu não fiz um desenho super elaborado do meu quarto. Não. Um quadrado é o suficiente para representar que isso é um quarto e também para dar as dimensões exatas desse quarto. Sendo assim, na vertical, né? Na vertical, eu tinha cerca de 8 cerâmicas, enquanto na horizontal, eu tinha cerca de 7 cerâmicas e meia. Aí, para o quarto do meu irmão, ocorreu o seguinte. Na vertical, eu tinha 5 cerâmicas e meia. Então, se contar aqui, tinha 5 cerâmicas e meia. E na horizontal, eu tinha 5 cerâmicas, vírgula 1, um pouquinho. 5, né? E em relação ao corredor, na vertical, eu tinha 9,2 cerâmicas e aqui eu tinha mais ou menos uma cerâmica e meia. Então tá, de acordo com esses valores quantitativos numéricos, o que eu fiz? Uma distorção simples. Eu peguei isso aqui e representei através de uma deformação, né? Então você percebe que o quarto 1, ele é muito maior que o quarto 2, enquanto o corredor, ele é muito verticalizado, né? O corredor ele está muito na horizontal, essa ideia de uma deformação horizontal, né? Aqui, tá bom? Então, é isso que foi feito. Esse é um tipo clássico de anamorfose geográfica que ocorre por essas deformações de tamanho. O que tem um tamanho maior é maior deformado. O que tem um tamanho menor é menor deformado. Então, esse é um exemplo que eu arranquei lá do PET de vocês, em relação à população dos países do mundo. Os que são mais escuros, China e Índia, são os mais populosos, né? Ou mais povoados, acho que é mais populosos. E nisso, eles foram os mais deformados. Percebam que foram os dois únicos que mais sofreram deformação. O restante se tornaram pequenininhos. E isso é um caso típico de anamorfose geográfica. Gente, para finalizar, nossa, toda hora eu falo isso, mas eu juro que essa é a última parte, a gente vai para a correção de exercício. Eu queria ensinar para vocês como fazer uma leitura de mapa. Isso é muito importante. Como isso é feito? A gente primeiro visualiza, né, o título do mapa. O título do mapa, ele geralmente nos dá 3 informações principais. Ele fala do tema, do local e da data. O tema é do que está se tratando, sobre o que é aquilo que está sendo representado no mapa, o assunto principal. A gente tem o local, ou seja, o fenômeno em que aquilo está ocorrendo, e a gente tem a data, né? Quando se passa. Aqui, a gente está retratando a situação dos setores censitários. Então, esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema. O local é Viçosa, Minas Gerais, né? E o ano em que isso está se passando é 2020. Então, vocês percebem que isso é um título bem programado. A gente tem tema, local e data. Outro ponto principal é essa questão do mapa de localização. Isso pode variar de um mapa para o outro. Nesse aqui a gente tem. Então, ele geralmente mostra os municípios e estados limítrofes, né? Então, aqui a gente tem aonde Viçosa se localiza em Minas Gerais e do lado a gente vai ter os estados limites, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é um mapa de localização, para saber da onde que a gente está partindo, do que a gente está falando e se orientar ali. A legenda ela vai apresentar o significado dos símbolos de forma clara e objetiva. Só de vocês olharem para o centro desse mapa, vocês saberiam me responder o que está ocorrendo aqui? Vocês sabem que uma área é verde, vocês sabem que uma área é vermelha, vocês sabem que uma área é amarela. Mas o que significa realmente cada uma dessas coisas? Por isso que a gente usa a legenda.
Aí sim a gente vai saber que o verde representa a área rural, que o vermelho é a nossa área urbana de alta densidade de edificação, que o nosso laranja é a nossa área urbana com baixa densidade de edificação. E a gente tem um povoado aqui, tá vendo? Isso aqui é um povoado. E a gente também vai ter a escala gráfica numérica, que a gente já discutiu isso, espero que vocês guardem muito bem que foi tratado. E ela vai permitir saber as medidas, as convenções e generalizações utilizadas, né? Então, isso também é muito importante. Aqui no caso, né, uma medida no mapa, 1 centímetro no mapa, corresponde a cerca de 150 mil centímetros na realidade. Outros pontos muito importantes é a questão da autoria, né? Ou seja, quem fez isso? A questão da data de confecção, quando foi feito e até quando esses dados eles são úteis. E por último, a fonte de obtenção dos dados, que você não pode tirar esses dados do ar, né? Não é uma coisa que você vai criar da sua cabeça. Você tem que pegar um órgão sério. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ler. A fonte é a base cartográfica de referência IBGE, né? No caso aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o ano de 2020. O autor é o professor Daniel, de cartografia. Aqui, a gente vai ter a data de confecção, que foi 3 de abril de 2021, então, recentemente. Gente, agora eu vou fazer as correções das atividades para a gente finalizar, graças a Deus. E é isso, tá? Então, peguem o pet de vocês agora para a gente fazer. No caso aqui, tem 2 questões, né? Observe os mapas para responder a questão abaixo. Então, a gente tem os bilionários do mundo, vocês percebem que há uma concentração no hemisfério norte, tá? Principalmente aqui na região Canadá e Estados Unidos. A gente também tem uma concentração na Europa e na China, tá? Mas é importante que vocês saibam que eu já conversei isso com vocês na última aula sobre economia asiática. O fato de existirem bilionários nesses países, nesses continentes, não significa que todas as pessoas sejam bilionárias. Muito pelo contrário. No caso da China, por exemplo, a gente viu que ocupa uma das primeiras posições da economia mundial e mesmo assim os índices de desigualdade social são extremamente assustadores. Então, haver bilionários não significa o fim da injustiça social. Muito pelo contrário, às vezes significa um aumento dessa injustiça. Então tá, isso é importante, né? E aqui em relação à pobreza absoluta, né? A gente vai ver que os países que eles são mais pobres são países localizados no continente africano, dá um maior visual aqui, e também os países da Ásia. A gente viu isso lá quando a gente falou sobre a economia do continente asiático, a gente falou sobre a Índia, Bangladesh, a gente falou sobre os países da Ásia Central, a gente falou sobre a Mongólia, os países do Sudeste Asiático, e a gente viu a situação socioeconômica de cada um deles. Então, vocês estão careca de saber sobre isso. E aqui a gente usou, não, eu não posso falar isso, que a gente tem que ver o restante da questão. Então tá, a gente já fez a interpretação que está se tratando aqui dos títulos, né? Aqui está a fonte disponível e o acesso que foi em 17 de maio de 2021, que é quando a pessoa procurou isso aqui para elaborar essa questão. Então, ambos os mapas utilizam uma forma de representação cartográfica denominada política. Não é política, tá? Eu já corto isso para vocês. Política é aquilo que eu representei lá para vocês, a questão do mapa político-administrativo do Brasil. Aqui é muito mais um mapa temático que está trabalhando temas de bilionários e pobreza. Então, foge disso. A política, ela representa a questão dos limites políticos administrativos, propriamente ditos, e alguns acidentes geográficos, né? Muita questão da hidrografia também. Então, isso é um mapa político. Sistemática. Não, eu coloquei aqui para vocês o exemplo. Desculpa, gente, eu me perco. Isso aqui é um mapa político, tá? Do Brasil. Aqui vocês vão perceber os limites políticos administrativos, aqui enfocando a questão da região. Sistemática também não é. Sistemática do ramo da cartografia geral, que a gente já viu que se utiliza dessas cartas aqui. São coisas muito, muito detalhadas. Isso aqui não tem pouquíssimo detalhe. Então, não tem como ser uma representação cartográfica sistemática, né? Falta detalhes para isso. Um croquis
é muito parecido com um desenho, realmente, aqui usei o desenho de uma criancinha, que ela representa o trajeto que ela realiza, né? Que ela coloca as casinhas, ela mostra os bairros, né? As ruazinhas, ela também faz algumas toponímias, né? Colocou aqui o nome dos bairros. Então, isso é um croquis, é um desenho despretensioso. E sobra a anamorfose, né? Então, a resposta ali seria a letra D, por conta dessas distorções de acordo com dados numéricos. Eles não deram os dados numéricos aqui, faltou isso para a gente, né? Mas só de se interpretar que eles estão tratando que os países do norte, desenvolvidos, países que ocupam a posição central do capitalismo mundial, concentram a maior parte dos bilionários do mundo, você já sabe que aqui vai ser maior distorcido. Ao passo que os países que ocupam a posição de periferia do capitalismo mundial, como é o caso dos países da África e também da Ásia, e até mesmo da América Latina, não sei porque que a América Latina não está tão distorcida, eles vão vir a ter uma distorção maior, porque são mais pobres, né? Então, essa é a questão da anamorfose. Por fim, a gente vai falar sobre esse aqui, inclusive a gente tem um mapa e embaixo a gente tem um gráfico, né? Eu não sei nem se a gente pode chamar isso de mapa, porque falta tanta coisa, mas vamos considerar aqui. Vamos fazer a leitura. Reservas comprovadas, né? E aqui está falando, Ásia Pacífico 4,2%, América do Norte 5,5%, África 8,9%, América Central e do Sul 8,9%, e Oriente Médio, Europa e Eurásia 9,2%, e por último aqui, Oriente Médio 63,3%. Aí aqui eles estão explicando o que é essas reservas comprovadas. Reservas comprovadas são aquelas que a indústria considera que podem ser extraídas nas condições econômicas e operacionais existentes, tá? Isso é uma reserva considerada, uma reserva comprovada. Aqui a gente tem a fonte da onde que isso foi tirado e o acesso, né? Então, qual é o tema retratado no mapa? Né? Aqui eu já marquei para vocês duas informações principais. Essa questão do título, né, reservas comprovadas, e dessa explicação do que são reservas comprovadas. E, além de tudo, vocês poderiam continuar lendo as duas questões. É muito bom quando a gente faz isso. A gente pega uma prova, uma avaliação, uma atividade e lê todas as questões antes de executá-las, né? Aqui está falando o tema retratado e aqui embaixo, de acordo com o mapa, qual é a região que mais produz petróleo. Então, você sabe que o que está sendo tratado é a questão da produção das reservas de petróleo, né? De produção e também reservas de petróleo, exploração. E, além disso, vocês também já tinham estudado que o Oriente Médio ele concentra, né? Ele é muito proeminente nessa questão. Aí eu trouxe para vocês. O mapa traz informações acerca da disponibilidade de recursos naturais economicamente rentáveis que podem ser extraídos e exportados, né? Então, economicamente rentáveis é aqueles que podem ser extraídos e exportados para cada continente e subcontinente. E aqui, mais precisamente, a questão do recurso natural sendo o petróleo. Então, essa é a resposta da A, né? E, por último, pergunta qual que é a região que mais produz petróleo. O Oriente Médio, com 63,3%, e isso vocês também já sabiam. É isso, gente. Ah, não, falta um exercício de fixação, que eu vou passar para vocês agora. Esse é um exercício extra, tá? Vocês podem estar fazendo, se vocês forem fazer, vocês me enviam. É só para vocês treinarem mesmo o raciocínio que a gente construiu durante essa aula. Então, eu vou fazer a leitura. Sabendo que a cartografia volta-se principalmente a localizar um determinado referencial na superfície terrestre, desde continentes e países até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro ou uma residência, produza um croquis, que vai ser um desenho, um esboço, uma coisa mais despretensiosa, capaz de demonstrar o deslocamento feito de sua casa até a Escola Estadual José Lourenço de Freitas. Então, uma linha reta ou uma linha cheia de curvas que mostrem esse seu deslocamento. E nesse exercício, a gente recomenda, né, que você coloque alguns pontos de referência. E esses pontos de referência, a gente deve usar uma relação fundamental quantitativa e uma variação visual forma. Por quê? Em relação à relação fundamental quantitativa, a gente quer fazer distinção entre fenômenos, né? Distinção entre estabelecimentos. E para diferenciar esses estabelecimentos, a gente vai usar símbolos pictóricos,
Então, para a padaria, vocês colocam um pão, para o mercado, vocês colocam uma cesta de compra, e assim sucessivamente, porque aí vocês vão treinar esses dois raciocínios, né? Utilize símbolos pictóricos, uma cruz, uma árvore, uma fruta, uma sacola de compras, etc., para representá-los. E, se possível, nomeie as ruas e bairros pelos quais você passa, né? A questão da toponímia. Então, eu conto com vocês, né? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês bem simplinho e fofinho. A gente tem umas casinhas desenhadas, umas arvorezinhas, e percebam que ela colocou também o nome dos estabelecimentos, ó, comércio, mercearia, padaria, lanchonete. Então, isso tudo. E aqui embaixo, os símbolos pictóricos, né? Então, pãozinho, aí aqui, não sei o que é isso, né? Aqui ela colocou uma cobrinha para padaria, snake. Então, isso aqui é um símbolo pictórico feito para criança de sexto ano. Então, tentem aí, vai ser bem divertido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E eu vejo vocês numa próxima aula. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Samira, se você tiver alguma dúvida, por favor, diga para nós. Não, não tenho não, Gabi. Foi excelente. Que bom, então. Eu vou finalizar a gravação. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Você fica, Samira.